Uma boa noite, então. Sejam bem-vindos. Ao pessoal que nos acompanha de casa, então, obrigada também pela companhia de vocês. Agradeço também a companhia dos espíritos, tanto os que não nos acompanham, quanto que vêm aqui para acompanhar a doutrina e o passe, que é a atividade dessa noite. Então, que através do capítulo de hoje, que é o capítulo 15, Fora da caridade não há salvação, e pela voz da Liane, que é a expositora da noite, a gente possa encontrar o discernimento, a clareza, para que a cada dia a gente busque um estado mais feliz nas nossas atitudes, mais coerentes, e que isso venha de encontro a uma perspectiva melhor a cada dia. Então, uma boa palestra a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, casa. A gente vem aqui no Evangelho, nessas noites de terça-feira, uma sequência de capítulos que fala sobre o desinteresse. Há umas 2 semanas atrás, o título do capítulo era Saiba a vossa mão direita o que dá. Falava justamente da prática do bem, sem segundas intenções, sem que a gente fizesse qualquer coisa buscando algo em troca, algum benefício próprio, alguma vantagem pessoal, sem ostentação, sem que seja para que os outros vissem. A gente desenvolvesse esse sentimento de ir na direção dos outros pelo ato genuíno de ir na direção. Na sequência, capítulo subsequente, que é o anterior ao dessa semana, para honrar vosso pai e vossa mãe, onde também falava sobre o desinteresse. Que a gente deveria, como filhos, desenvolver a direção daqueles que nos criaram ou que deram a vida, a oportunidade da encarnação, também o bem. Que a gente, naquele momento onde eles já não podem nos dar mais nada, eles já não retribuir de forma que eles já estão quebrados, mais convalescidos, que a gente desenvolvesse esse sentimento de paixão, de gratidão, ainda dependente de como nos criaram, independente das relações que serão, gente, dependente da ignorância, esse sentimento. Primeiro, nesse círculo é mais próximo, que apesar de ter todos esses sentimentos, é mais difícil. Mas também, depois, no capítulo de também segue falando essa relação da prática do bem por si mesmo, por si só. Fora da caridade não há salvação. Capítulo não foi uma frase dita por Jesus, mas contém tudo o que ele ensinou. Resumo do processo evolutivo está contido nessa frase. A gente vai ver isso depois. Por isso, ela é plena espírita. A gente é que, ao longo do tempo, das religiões, e até hoje, na verdade, distorceu muito esse conceito. Nós temos que caridade é uma prática eterna e que eu receberia algo em troca, que seria a minha salvação, ou para o céu.
dou algumas coisas, daquilo que me sobra, obviamente, porque, né, eu dou um pouco do meu tempo, me dedico um pouco, faço trabalho, faço alguma coisa na direção de alguém, de alguma e com isso eu ganharia em troca a minha própria saúde. Eu venho para o centro espírita, eu estudo aqui, eu compro os livros, eu adquiro uma cultura espiritual, e aí, em troca, que é o céu, distorceu o caridade não tem nada a ver. Se fosse assim, as pessoas com maior recurso financeiro, por exemplo, dedicariam uma soma mais alta a uma determinada instituição, uma determinada, mantendo em si as suas características naturais, as características essenciais, ou seja, as deturpações, atividades, os conflitos, os desequilíbrios. Eu mantenho tudo, não preciso me modificar em nada, mas vou lá um determinado tempo, me dedico, faço trabalho numa obra qualquer, faço alguma coisa, dou alguma coisa, eu estou praticando, logo estou salvo. O verdadeiro sentido da palavra caridade, a gente aprende que é a ação, que é a não priorização do meu eu, dos meus interesses, daqueles momentâneos, aquelas sensações momentâneas, vida, do aqui e agora que me atinge diretamente. Eu não me coloco mais o meu, eu e os meus, primeiro. Eu estou interessado na prática do bem, eu estou interessado na verdade, eu estou interessado no que é certo, realidade das coisas, ainda que isso não vá contra os meus próprios interesses, ainda que isso não me beneficie. É o abrandamento das minhas características, da minha personalidade, porque justamente as nossas características principais, a grande maioria delas, está no egoísmo, que é essa priorização, que é as coisas voltadas para a satisfação das nossas vontades, dos nossos borbotões na nossa vida. A gente vai ver como isso funciona. Quantas vezes as dificuldades que a gente tem com a vida, como que a gente age? A gente está interessado nas lições que estão por trás disso? Está interessado em entender o que essa dificuldade a vida me trouxe, que na verdade é consequência dos meus próprios equilíbrios, das ilusões que eu alimentei ao longo de muito tempo? Mas eu estou interessada em saber, em aprender, em tirar o melhor proveito da dificuldade. Ou eu faço birra, eu me irrito, me revolto com Deus, com a vida, me deprimo, me vitimizo, fico preso dentro do lamentando, esperando que mais acontecer, ou vai voltar o que era. A situação não vai mais acontecer. Quantas vezes a gente age fazendo chantagem emocional para pai, para mãe, para marido, para mulher, filho, para ter atendido às nossas carências, as nossas ilusões. Às vezes a gente manipula os outros através desses comportamentos ou de outros. O que está na base disso? Se não eu. A satisfação, a realização de algo. E a gente está cheio dessas atitudes. Olha os nossos comportamentos agressivos, os nossos temperamentos.
Olha como a gente se envenena. Como a gente leva coisas a mal quando são dirigidas para nós. E tudo isso, onde está calcado esse egoísmo todo? Na insegurança, no medo. A gente tem medo de viver sozinho, a gente tem medo de seguir adiante, a gente tem medo da incompreensão. E é por isso que ao longo de muito tempo, de muitas vidas e ainda, cria nos sustentar para ser aceito na sociedade, para ter algum grau de reconhecimento, poder ser amado, um pouco valorizado, alguém. A gente vai criando pessoas que vão se amoldando e vão se adequando às diferentes. E a gente vai, com isso a gente aprende uma coisa muito triste, que tem consequências muito difíceis depois para ter, aprende a negociar, cada um agrada outro, a gente não quer, não banca nenhuma posição, aprende a mentir, não a mentira clássica, aquela verdade que é contada para um de uma maneira e para outro de outra maneira. Porque a gente não tem coragem de assumir uma série de coisas, não tem coragem de pensamento. A gente trata todas as pessoas da mesma maneira. Depende da pessoa, depende da circunstância, depende da situação. A gente tem a mesma paciência. A gente tem a mesma dedicação. As coisas, eu digo tudo aquilo que eu penso de forma transparente, direta e objetiva. Depende para quê? Eu ajo conforme a minha, conforme aquilo que eu já sei que é certo, conforme aquilo que eu aprendi no Evangelho. Eu ajo dessa maneira sempre. Por quê? Eu ainda estou preso em mim. Eu ainda estou preocupado com como é que a opinião dos outros vai influenciar na minha vida, na minha conduta, nas minhas. A avaliação dos outros, às vezes cheia de preconceito, completamente disso. Abala a minha estrutura. E eu vou jogando. E a sociedade é assim. Um monte de massa. Vai criando por causa da segurança. Chega uma hora que a gente não sabe mais o caminho. Sabe mais. E essa é a. A gente tem como evoluir no meio da. A gente tem como fazer o bem enquanto eu estou preocupado comigo. Tem como ir na direção de alguém enquanto eu estou preocupado com a avaliação dos outros? Ou preocupado com o que eu faço pelos outros ou eu estou fazendo por mim por causa da avaliação? Grande questão. Primeiro passo. Isso está dentro da doutrina espírita, no livro dos Espíritos. Kardec perguntou qual seria os espíritos.
em profundidade. E aí a gente vai ver aparecer. Se a gente está em busca da verdade, a gente quer saber, está se enganando, está mais fugindo, está mais negando, está mais dando justificativa para si mesmo, está em busca da verdade, aquela aparecer as nossas ilusões, coisas que a gente realmente valoriza na vida, muitas vezes não é evolutivo, crescer dentro do caminho de Jesus, viver o Evangelho. Muitas coisas vão aparecer. Pisa dentro dos nossos comportamentos. Dói. Não é muito fácil. Tanto a gente foge que às vezes quando alguém diz algo direto para por mais verdade, a gente reage mal, o orgulho, o ego pressionado pela verdade, não se sente confortável, não se sente à vontade, normalmente a gente contrapõe. É um trabalho fácil. Primeiro a gente querer se perguntar. E aí vendo tudo isso, se enxergando, se reconhecendo, eu tenho isso dentro. Vão aparecer as tendências, de onde vêm as inseguranças. Enxergando com mais honestidade, com mais integridade, com mais transparência. E a gente tem de começar a transformar. Vem o processo de vigiar os nossos comportamentos, o que dispara em nós, vigiar as nossas tendências, as nossas repetições de comportamento, de pensamentos, e se impor lá na hora, lá na vida, não é aqui dentro, no dia a dia, lá quando alguém está reagindo, dando alguma coisa, está disparando dentro desses mecanismos de defesa, de ego, em que a gente reage, que a gente agride, ou que a gente se omite, se cala para não falar, para não... Nesse momento, põe uma nova maneira de pensar, de agir, uma nova maneira de ter, uma disciplina emocional. Essa disciplina que vem dessa vontade, dessa determinação de realizar uma transformação interna, de ser uma nova criatura, de ser menos dependente, de ser menos de ter menos medo, mais coragem, de se enxergar. Eu sou assim. Se eu colocar na balança, tem muito mais defeitos do que acertos. Mas agora eu estou enxergando. É dessa maneira. Tudo bem, se eu me desviei do caminho, se eu fiz alguma coisa, se eu me atropelei, eu volto para o caminho, porque eu quero. Porque esse é o meu processo evolutivo. Salvação. A palavra salvação é evolução. E evolução é mudança. Não tem mágica. Não tem mágica. Quem que vai nos tirar do problema da situação? Eu vou fazer alguma coisa e externa. Por troca eu vou... Tem luta, esforço, determinação. Transformar. Por mudar características. Por abrandar essa personalidade tão dominante. Por viver nessa transformação. Por isso que a caridade resume tudo, porque por viver esses valores do Evangelho. Jesus nos ensinou a perdoar, nos ensinou a ser mais humildes, nos ensinou a ser mais brandos e pacíficos, a não julgar os outros antes de julgar nós mesmos. Nos ensinou a amar o próximo, a amar os inimigos. Colocando isso tudo
lutando para colocar tudo em prática, eu estou transformando as minhas características de egoístas, de mesquinhas, de presas na minha vida, na minha rotina, quadradinho, em algo maior, em algo melhor, mais equilibrado. E aí eu evoluo, a evolução é sair de um estado de conflito que vem disso, de insegurança, de medo, para um outro estado de mais equilíbrio, de mais confiança na vida, de mais certeza. A vida segue com suas dificuldades, nos trazendo uma cada dia mais feliz. E quando eu consigo esse estado, porque é um estado, não é um momento, uma ação específica, isolada, do que eu construo isso, com luta, com esforço, construindo isso um pouco serenos, um pouco mais, entendendo um pouco mais a vida, como que as coisas, sem tantas dependências, sem tanta necessidade, eu consigo. E quando eu estou preso em mim, eu estou preso em mim. O outro muito pouco me importa. A dor do outro, dos filhos, sejam eles meus familiares. Eu não consigo enxergar ou eu não consigo ajudar. Vou pedir ajuda para outro. Porque eu estou tão dentro do problema quanto porque eu estou preso em mim. Fazer esse trabalho. Aí é uma ajuda que a gente real, é verdadeira, ela vem de uma motivação. Eu sou exemplo de. Eu não estou só dando migalhas, eu não estou dando um pouquinho do meu tempo. Eu quero tanto fazer, eu me transformo. A minha vontade de ajudar, de fazer o bem, de entender, de viver esse evangelho, ele é tão real e verdadeiro em mim que ela gera. E eu passo a ser alguém que luta. Sem olhar profundamente. Se enganar. Então, hoje o que eu mais. Vamos voltar. A primeira. Enganar. Que a gente passe a ficar com mais verdade para dentro. E traçar um plano, um caminho. Primeiro, nós. Fique em paz. Então, chegamos ao fim. Daqui a pouco, vocês vão estar em casa, o pessoal que nos acompanha vai estar imerso dentro das suas vidas. Então, pensem, reflitam, lutem, se esforcem para compreender cada pensamento que vem, cada coisa que acontece. Vão dormir, façam um check-up de todo dia, avaliem as suas situações. Façam essa luta, esse esforço, para que a cada dia a gente se mantenha cada vez mais fortalecido. Uma boa noite para vocês que nos acompanham. Divulguem nos nossos no YouTube, curtam a nossa página, encaminhem para os amigos e façam com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Uma boa noite.